Paz do Senhor, amém? Meu nome é Márcia, sou pastora da Assembleia de Deus, Jesus o Bálsamo em Gileade. E ontem eu dei aula dominical sobre horóscopo é pecado. Essa aula ela surgiu porque um dos membros, como eu costumo falar, nós podemos dar testemunho, mas sem nomes e endereços. Então, um dos membros da minha igreja estava conversando com alguém e essa pessoa foi e falou: meu filho vai fazer aniversário. E o membro da igreja foi e falou: ele é do signo tal. E quando falou: é do signo tal, o rapaz na mesma hora foi e está repreendido em nome de Jesus. Nós somos crentes, não temos signo. E ele veio e falou, porque sempre sobra pro pastor, né? Tua pastora não ensina não? Aí ela falou: minha pastora é mulher de Deus, né? Minha pastora é mulher de Deus. Aí ele falou assim: então você vai lá e pergunta para sua pastora se signo é de Deus ou não, e se ela disser que é de Deus, essa pastora não é mulher de Deus, então você sai da igreja, que essa igreja não vem da parte de Deus, né? E ela chegou até mim, né? Em vez de ir até o pastor João, ela veio até mim e perguntou: Márcia, signo é pecado? Eu falei: sim, é pecado, sim. E não sei o que, e fui falando, né? Citando. Aí depois que eu acabei de falar, ela foi e me contou o que tinha a outra pessoa tinha falado com ela, né? Então eu resolvi dar aula. Nossa igreja, ela consiste em ensinar, basicamente. Não foi eu, não era minha intenção. Eu só escutava a voz de Deus pelas madrugadas orando, com escreve, eu ia escrevendo. Então, nossa igreja, o culto de domingo, por exemplo, a palavra não é pregada, a palavra é ensinada. Então tem louvor, oração e palavra ensinada. É assim o culto de domingo. Mas ontem, enquanto eu estava dando essa aula, né, acho que tá repreendido, o meu celular que estava travando, né, tá com os negócios aí, tá com a memória cheia, acabou não gravando a aula. Eu achei interessante. Por que gravar essa aula? Porque tem sempre pessoas que elas pegam e não vão para o culto. Hoje eu não vou para o culto hoje. Então, de repente, um culto de domingo que um membro perde é um dia a menos dele aprender alguma coisa. Então, é um dia que ele não aprende alguma coisa. Então, muitas vezes, não existe ser humano nenhum na Terra que saiba de todas as coisas. Não existe. Então, não é vergonha não saber algo, não é. E também não existe ser humano nenhum na Terra que não saiba nada, que não possa ensinar nada, né? Então, não é vergonha nenhuma, um grande, entre aspas, né? Mas alguém que acha que sabe de todas as coisas, parar para ouvir e aprender com alguém que ele praticamente julga ser nada, ser insignificante. Então, com essa base, quando eu deixo de ir a um culto no domingo, é algo que eu deixo de aprender. Então, muitas vezes, um crente que está sempre na igreja, ele vai ter mais respostas, ele vai ter mais entendimento. E também não é só na igreja que temos que aprender, temos que comer Bíblia, que é uma expressão que eu uso aqui, comer Bíblia, ouvir outros pregadores, né? Tá sempre orando, jejuando, buscando em Deus, porque aquele que buscar o Senhor o encontrará. Amém? Então vamos lá. Aula dominical e doutrina. Horóscopo é pecado? Sim, horóscopo é pecado. Consultar horóscopo é uma forma de adivinhação, uma prática condenada pela Bíblia. O futuro não é definido pelos astros. Eu costumo falar aqui na igreja, ontem foi um dia que eu falei muito, que adivinhação e profecia são coisas completamente diferentes, amém? A profecia, ela é a voz de Deus. O mundo foi criado por uma palavra. Deus enviou uma palavra e ela trabalhou a esse respeito. E a palavra de Deus fala que ela não pode voltar para ele vazia. Ela tem que prosperar naquilo a qual ela foi enviada. Então, isso é uma profecia, uma palavra do Senhor que foi enviada ao nosso respeito, a respeito do planeta, a respeito de toda a criação.
e ela só pode voltar para Deus quando ela tiver prosperado, ou seja, feito aquilo a qual ela foi enviada. E a adivinhação não, a adivinhação é maligna. Como o diabo trabalha com adivinhação? Primeiro, o diabo é um cara que trabalha 24 horas para destruir famílias, sempre foi assim e sempre será. Então é um cara que observa, é um cara observador, é um cara que ouve bem, é um cara que está sempre vendo. Então a palavra de Deus fala que ele vive ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então muitas vezes pensando que estamos sozinhos, mas nunca estamos sozinhos. Nosso inimigo tem nos observado. Aonde está isso, pastora Márcia? Quando os anjos vão dar satisfação ao Senhor e chegam até Deus e Satanás se apresenta no meio dos anjos, né? Deus pergunta assim: viste o meu servo Jó? Em nenhum momento o diabo fala assim: quem é Jó? Eu não conheço Jó. Onde mora Jó? Não. Ele conhece Jó e ele fala. Começa uma conversa ali onde Satanás não fica tentando enganar Deus dizendo que não conhece. Ou seja, Satanás conhece cada um de nós. Então é muito fácil. A adivinhação, Satanás vai falar no ouvido de uma pessoa o que ele viu, o que ele percebeu enquanto ele estava ao nosso derredor, e a pessoa vai entregar como se fosse a voz de Deus. Só aqui, né? Eu era uma pessoa que eu falei isso ontem, eu comprava todos os dias os jornais para ler meu signo. Eu achava que meu signo era o máximo, eu achava que eu era uma pessoa espetacular, porque o meu signo de todos os signos era o melhor. Não podia ter escolhido melhor, não podia ter nascido no mês melhor. Então, eu achava que tinha tudo a ver. Então, eu tinha dias que falava que, vamos supor, ia chover na minha vida. Aí eu passava o dia inteiro esperando chover na minha vida, mas não chovia. Mas eu nem por causa disso desanimava. Tinha dias que mandava tomar cuidado com fulano, com ciclano, e eu nem de casa saía. Então eu comecei a perceber que tinha algumas incoerências. A profecia, quando ela vem da parte de Deus, não estou falando de falsos profetas não, profecia, não existe profecias que não venham da parte de Deus, amém? Isso são falsas profecias, isso é adivinhação. Uma pessoa que fala assim te diz o Senhor, sem o Senhor ter falado nada, ela está praticando a adivinhação. Ela pode estar dentro da casa de Deus, mas ela está praticando também a adivinhação. Então, a profecia ela tem que vir da parte de Deus. O profeta só pode falar aquilo que Deus mandou falar. E ela tem que prosperar, ou seja, acontece. A adivinhação não, a adivinhação pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Então, essa adivinhação é de Satanás e a profecia é de Deus. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Passagem da Bíblia, em 1 Samuel, versículo 28, 5, 7, está escrito assim: E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, e perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito, veja lá, o espírito de adivinhar. 1 Samuel, versículo 28, 5, 7. Primeiro tópico. Se Saul era um rei, ungido do Senhor, homem de Deus, dentro do templo, levando para os dias de hoje, um profeta de Deus e com alto cargo dentro da igreja, né, com alta liderança, era um líder dentro da casa do Senhor, por que ele falava com Deus e Deus não lhe respondia? Tem duas coisas que você percebe na minha ignorância aqui, tá, irmãos? Que ninguém no mundo consegue explicar Deus no seu total. O pouquinho que a gente fala de Deus é o que o Espírito Santo revelou. Então a gente só pode ir até onde o Espírito Santo revelou. Além disso, já é procedência maligna. Então, um pouquinho que Deus me deu, que há dois motivos para o silêncio de Deus. Um, quando você está certinho com o Senhor, Deus está trabalhando a seu respeito, só que Ele não está falando nada. Ele não tem que nos dar satisfação. E enquanto isso, nós somos provados que somos realmente merecedores, porque às vezes estamos tão pertinho de alcançar nossa bênção e começamos a murmurar, começamos a reclamar. A palavra de Deus fala que o povo não entrou na terra do Egito, salvo alguns, né, os jovens, e Josué e Caleb, porque a maioria, né, vamos dizer assim, não entrou. Por que os velhos não entraram? Porque eles não pararam de murmurar, não pararam de reclamar durante todo o processo. Então eles foram reprovados pelo Senhor. Então, assim como lá
os nossos pais lá no Egito tiveram que passar por todo o processo para chegar à Nova Canaã, nós aqui na Terra, nós estamos passando um processo para chegar à verdadeira Canaã no céu, porque tinha Canaã na Terra, mas tem a Canaã celestial, então tem a morada de Deus, então nós passamos por esse processo e temos que aprender de uma vez por todas a passar por esse processo, dando glória a Deus, porque Deus não tem culpa. Deus não tem culpa nenhuma de terremotos, de maremotos, não tem. Isso tudo é consequência dos nossos pecados, das nossas escolhas. Não queremos abrir mão dos nossos pecados, dos nossos pecadinhos de estimação. Não queremos ouvir o que Deus tem para dizer, queremos fazer o que nós achamos. Então Saul parou de ouvir a voz de Deus porque Saul era desobediente. Deus falava, faz assim, Saul, e Saul fazia de outra maneira. Não faça isso, Saul, e Saul fazia. Então era um cara que só fazia o que ele queria. Ele ouvia Deus falar, mas ele fazia o que ele queria, o que ele achava, da maneira que ele achava. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, porque Deus falava com ele como queria, de que maneira queria, o que era para fazer, o que não era para fazer. Mas Saul continuava, levando para os dias de hoje, como eu gosto de fazer, é crente dentro da casa do Senhor que não larga seus pecados, não larga seus pecadinhos de estimação, mas quer ouvir a voz de Deus e morar no céu. Deus falou com Saul durante muito tempo, Saul pecando e Deus falando, Saul pecando e Deus falando. Não foi de uma hora para outra que Deus parou de falar com Saul. Então nós temos aí dois silêncios. O silêncio da desobediência, onde Deus para de falar, porque já falou e a pessoa não deu ouvido. E o silêncio, onde Deus está trabalhando e nós estamos sendo provados para ver se vamos murmurar, reclamar, botar a culpa em Deus. Até aqui tudo bem? A palavra fala que Saul, então, ele vai consultar uma feiticeira. Por aí você vê, um abismo gera outro abismo. Saul estava num processo de queda. Então, ele não ouvindo o Senhor, ele vai consultar uma feiticeira. Levando para os dias de hoje, é um cara até que tem intimidade com Deus, tinha intimidade com Deus, é um cara que vive na igreja, mas de vez em quando ele faz uma simpatia. Simpatia não vem de Deus, não tem essa história de magia branca. De vez em quando ele conversa com uma mãe de santo, um pai de santo. Conversar não tem nenhum problema, irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. O problema é consultar. O problema é vir ver. Por incrível que pareça, está cheio de crente. Parece brincadeira, irmão, mas eu sei o que eu estou falando. E eu não estou falando de ouvir falar, não. Eu estou falando do que eu vejo, do que eu escuto, do que chega até a mim pelos próprios crentes. Tá cheio de crente que tem amigos, vamos dizer assim, que são mãe de santo, pai de santo. Aí, como quem não quer nada, o pai de santo entrega alguma coisa e aquela pessoa recebe. Ah, eu vejo isso na sua vida, irmão. Tem que repreender, não tem amizade, tudo bem, mas eu não posso fazer aliança com alguém que trabalha com o inimigo de Deus. Então não funciona assim, né? Então muitas vezes deixamos de ouvir Deus, de receber as bênçãos de Deus por causa desses propósitos, amém? E Saul, ele até o momento em que trazem uma mulher e fala, olha, eis que acham uma mulher em Edó, que tem um espírito de adivinhar, ali Saul teve uma escolha. Eu vou até ela ou eu boto meu joelho no chão e me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo de ter transgredido os mandamentos do Senhor. Eu me arrependo. Naquele momento, Saul botasse o joelho no chão e falasse, Senhor, me perdoa, porque eu parei de ouvir a tua voz por culpa minha. Se meu mundo está desmoronando, a culpa é minha. E começasse a se humilhar diante do Senhor, ele voltaria a ouvir a voz de Deus. Então Deus tem esperado muito o joelho se dobrar, falando, Senhor, eu não vou mais consultar a feiticeira, eu não quero. Mas ele foi até lá. Então, Saul não é de uma hora para outra. Quando a gente vê a queda de alguém, fulano caiu na igreja, ciclano caiu, não foi de uma hora para outra. Está sendo um processo de queda, irmão. Quando vem cair é porque aquilo ali já está acontecendo um tempão, não é de uma hora para outra. A pessoa já está, porque você não se esfria espiritualmente de uma hora para outra. Você está esfriando porque você está caminhando mais para a treva do que para a luz. Então Saul vai lá. Saul vai lá. Agora eu deixei ontem na aula dominical como dever de casa para minha igreja que as pessoas depois de 1 Samuel 28, 5, 7 continuassem a ler. Fosse lá na Bíblia e continuasse a ler para ver o que foi que aconteceu com Saul. Ele foi lá conversar com a feiticeira ou ele dobrou os joelhos e se arrependeu? Então eu deixo aí essa, como é aula dominical, é estudo da palavra. O que foi que Saul fez? 1 Samuel capítulo 28, lê um pouquinho antes para ver por que Saul parou de ouvir a voz de Deus e continua vendo. Ele foi lá,
Eu deixei ontem para a igreja isso. Ele foi lá conversar com a feiticeira, ou ele dobrou o João, o marido do Rio, e dobrou os joelhos e se arrependeu e voltou para Deus. Então eu deixo lá o que foi que aconteceu com Saul depois disso, né? Vamos comer Bíblia. O que é horóscopo? O horóscopo é um conjunto de previsões para o futuro baseado na posição das estrelas. As pessoas são agrupadas em categorias chamadas signos, de acordo com a altura do ano em que nasceram. Pessoas do mesmo signo recebem a mesma posição para o futuro. A adivinhação vem do demônio. O horóscopo não consegue prever o futuro de verdade, ou seja, é uma mentira. A adivinhação é uma mentira, bem? Lá eu deixei também Atos dos Apóstolos 16:16, onde está, lá está escrito que Paulo ele vem andando, né? E vem uma menina com espírito de adivinhação e ela vem elogiando Paulo, servo de Deus Altíssimo, né? O que ela está falando é verdade, mas ali Paulo, que ele tem discernimento, ele sabe a diferença da voz de Deus e a voz do demônio, ou seja, temos que ter discernimento. Aquela menina que não estava com cara de demônio, era uma jovem, ela vinha gritando, Paulo, servo do Deus Altíssimo. Aonde que tu tá vendo demônio aí? Mas era demônio. Paulo tinha ali duas opções. E o que Paulo faz? Eu deixo também, ali fala, espírito de adivinhação. Paulo sabia que aquilo ali era um demônio. Então Paulo podia pensar assim, pô, eu sou o cara, né? Até os demônios sabem quem eu sou e reconhecem. Até os demônios falam que eu sou servo de Deus Altíssimo, eu sou o cara, né? E Paulo sabia que aquele demônio estava enchendo o seu ego, porque a soberba, né, é uma coisa que tem entrado pelas portas da igreja. Então o demônio foi trabalhando nessa área. Tu é o cara, 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 tu é o cara. Então, o que Paulo fez? Eu vou deixar Atos 16:16 para você também ler lá e ver o que Paulo fez. Paulo repreendeu o demônio, expulsou o demônio que estava elogiando ele, ou Paulo ficou achando que ele era o cara e até os demônios. Aí se fala em espírito de adivinhação, por aí você vê. Em Deuteronômio 18, 10, 12, está escrito assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês, que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deuteronômio 18, 10, 12. Aqui então vem falando, espírito de adivinhação não vem da parte de Deus, então horóscopo não é da parte de Deus, mas vem falando também, né? Tem muito crente aí vendo filmes, irmão, como a tela está sendo invadida pela cultura da morte. Eu tenho vídeos onde falo de cultura da morte, que foi um assunto que eu comecei a me inteirar, porque me assustou há uns 2, 3 anos atrás. É uma coisa que já está vindo de anos, então me assustou mais ainda, porque só há 2, 3 anos eu tinha ciência disso. E a cultura da morte vem falando sobre um monte de doideira. E uma dessas doideiras vem entranhando na televisão, né? Então, toda vez que você for ver televisão, chama o Espírito Santo para ver. Às vezes até um desenho. Eu não proíbo ninguém de ver desenho, porque eu vejo Deus falando comigo através, me mostra o mundo espiritual. Por quê? Porque eu falo, Deus, vamos ver um filme? Deus, vamos ver desenho? Tem desenho que eu não consigo ver, né? Quando minha neta, minha filha quer ver um filme, eu costumo sentar, ver um filme com ela, e ali eu vou mostrando, ó, isso aí é demônio, ali, como é que faz, para que elas venham entender as coisas, entendeu? Então, não tem como fugir, irmão. Tem pastores que falam assim, não, teve uma época que foi jogada a televisão fora, aí nasceu uma geração de crente burro, crente alienado que não sabia o que estava acontecendo. Não dava para fazer uma prova na faculdade, porque não sabia nem das guerras, de quem é o presidente dos Estados Unidos, então a mente parece que vai atrofiando sem informação, então é necessário ter informação. Como viver em Sodoma e Gomorra, num mundo que está chegando ao caos, num mundo onde Jesus já está voltando e vai piorar, pedindo o Espírito Santo para tudo. Porque Helmas, uma vez eu falei isso há 10 anos atrás, quase me bateram. Eu falei, você viu a tradução de Helmas?
Já viu o que significa? Está escrito em inglês. E Hellmann's é a melhor maionese que tem. Vou deixar de comer Hellmann's? Não, vou levantar e falar, Senhor, a tua palavra fala que tudo o Senhor fez, tudo criou. E o diabo tem tentado roubar a tua glória, tem tentado roubar a tua criação e tem criado coisas paralelas, tem botado nome naquilo que é teu. Então está repreendido em nome de Jesus. E aí eu como. Né? Faço igual Eliseu. Quando chamaram Eliseu, né, os profetas tudo com fome lá, os filhos dos profetas com fome, fizeram a sopa do matinho, aí alguém olhou e falou, tem veneno na panela. Levaram até Eliseu tá com farinha, não é à toa que eu gosto de farofa, porque ficam rindo de mim. Tacou farinha, mexeu e deu para todo mundo comer. Ou seja, faça a oração que corta veneno do teu alimento. Coca-Cola do diabo, aonde Coca-Cola do diabo? Coca-Cola realmente faz mal, mas açúcar faz mal. E suco, eu gosto de tomar suco melado. E suco melado também faz mal. O que faz mal é excesso de açúcar, o conservante, a maioria dos nossos produtos. Então vamos orando, vamos sim tirando a Coca-Cola, não porque é do diabo, mas porque vamos dar uma diminuída no refrigerante, vamos deixar só para o fim de semana, amém? Mas consagre a tua vida, a tua casa, a tua família, tudo ao Senhor, porque o diabo ele não tem nada, ele é ladrão, ele está tentando roubar as coisas de Deus, amém? Então aqui fala de médium. Médium, quem é o médium? Pessoas que consultam demônios e pessoas que consultam mortos. E aqui esses mortos, eles são demônios. Vou dar um testemunho que eu falei ontem na aula dominical. Uma conhecida minha, ela foi chamada para fazer, não era visita no lar não, era parente dela. Chegou lá, tinha uma pessoa manifestada, que seria um médium, e essa pessoa estava com o espírito do parente que morreu. E estava falando, aí a pessoa, né, manifestada, né, até aí ninguém sabia que era demônio. Falava com a voz da pessoa que morreu, né, dava detalhes. Gente, o demônio vive ao nosso derredor, ele acompanhou a vida daquela pessoa. Aí começa a falar de coisas que a pessoa passou para dizer, de parentes. Tu acha que o diabo não sabe quem é nosso filho? Pelo amor de Deus, arma-se lá o dia inteiro, não sabe quem é nosso filho, quem é nosso marido? Claro que sabe. E ali começou... Eu tô nas trevas, acende vela para mim. O Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Acender vela é pecado, irmão. Acender vela é dizer que a luz de Deus não é suficiente. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Eu preciso de uma luz que resplandeça sobre as trevas. Luz de vela não resplandece sobre as trevas, não, irmão. Pelo amor de Deus. Aí aquele demônio já induzindo as pessoas ao pecado. Acende vela, o lugar onde eu tô é muito escuro para eu poder achar o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não tem como luz de vela levar até o caminho. Jesus falou, eu sou a luz, eu sou o caminho. Então eu preciso da luz que resplandece para chegar até ele mesmo, que é o caminho. Ninguém vem ao Pai, ele é o Pai. Então tem que vir, né? Ir, não é vir. Então, aí aquele demônio ali, com aquele espírito de coitadice, dizendo que estava lá no limbo, né, tal. Aí a mulher não aguentou, era crente de verdade, dessas que eu tenho a maior admiração, horas de jejua e tem compromisso com a palavra de Deus. Não aguentou, meteu a mão e repreendeu o demônio. Eu já te vi, manifesta agora, na mesma hora. Uau, que é assim que ele fala. Acabou a voz imitando o defunto, acabou, então as pessoas se espantaram. Era um demônio se passando, então nada de consultar mortos. Amém? Você está falando com demônios. E quando eu converso com demônios, eu estou dando a minha vida para ele. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Aceitar Jesus é entregar minha vida para Jesus. Demônio nenhum pode meter a pata em mim. Eu estou agora coberta pelo sangue de Cristo. Aceitar Jesus como Salvador é uma coisa muito séria. Pode fazer obra de feitiçaria, como eu costumo dizer. Meu nome é Márcia Maria da Conceição Cunha. Pode fazer obra de feitiçaria. Quando vê que eu não morri, porque eu só vou morrer no dia e na hora que Deus determinou. Né? Não porque alguém fez feitiçaria, mas se fizer, né? Eu creio num propósito de que agora, nesse momento, você tem que aceitar Jesus como Salvador e reconhecer que Deus é grande. Olha, mais uma coisa. Um dia eu vou morrer, eu não sei quando. Mas não vai ser porque alguém fez obra de feitiçaria. Não estou querendo parecer meio incoerente, não. Amém? Mas obra de feitiçaria não pega crente. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Estou coberta pelo sangue que desceu na cruz. Quando eu aceito Jesus como Salvador, eu reconheço que não foi à toa. Ele não morreu à toa. Ele morreu para nos salvar. Eu estou reconhecendo o valor da morte dele na cruz.
Então hoje eu sou crente porque eu reconheço que alguém morreu no meu lugar, pagou pelos meus pecados, e então o diabo nenhum tem autoridade com a minha vida. Amém? Lembrando que o tempo todo o diabo querendo ser Deus, tenta ser Deus, o diabo o tempo todo ele fica querendo ser Deus. Em Mateus 4 ele fala para Jesus, se são somente se ajoelhares e me adorares. Ele começa a oferecer, o cara é tão nojento que ele oferece pratos para Jesus, né? Coisas grandes para Jesus, em troca que o joelho de Jesus se dobre perante ele. Olha o que o diabo faz com Jesus. Jesus, nessa passagem, mesmo sendo Deus, veio em corpo humano, ele está querendo mostrar para nós que assim como ele passou, se o diabo teve a cara de pau de tentar, né, de tentar, mas Jesus não pode ser tentado, amém? Mas o diabo tenta, então ele teve a capacidade de tentar, tá bom assim? Tentar. Jesus, ele vai fazer com nós, que somos humanos, somos falhos. Então vamos ser tentados todos os dias a transgredir os mandamentos de Deus. Às vezes as pessoas estão pensando que o prato vai vir desse tamanho, então vai ser visível, vai dar para enxergar. Tô ligada, vai vir uma coisa... E às vezes é uma bobeirinha, como ver todo dia o meu horóscopo, né? Deixar de consultar a Deus para consultar um feiticeiro que viu nas estrelas. Pelo amor de Deus, né? Foge disso. Foge que isso é capeta, irmão. Chama o capeta para tomar café contigo na tua casa, não. Eu vou botar aqui, observação. Cartas. Tem muito crente aí, né, jogando carta. Isso é de Satanás. Simpatia. Não existe simpatia branca nem simpatia boa. Simpatia é macumbinha. Pior do que macumbão. Macumbinha é de Satanás. Consultar quem já morreu é de Satanás. Consultar pai de santo, mãe de santo, ouvir o que eles têm para dizer é de Satanás. Amém? E lá em Isaías 59:2 está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse é Isaías 59:2. No Isaías 59:1 está assim: porventura, meus ouvidos estão entupidos, Deus usa a palavra gravados, para que não possa ouvir? Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Deus está falando? Porventura eu estou surdo, que eu não estou ouvindo as orações? Porventura o meu braço tá atrofiado, que eu não posso estender minha mão e resgatar? Aí Deus fala, por que que eu não estou ouvindo a oração do meu povo? Por que que minha mão não está estendendo e resgatando o meu povo neste momento de aflição? Por que que minha casa está de cabeça para baixo? Por que essa obra de feitiçaria pegou no meu marido? Por que obra de feitiçaria destruiu meu casamento? Por que que meu filho está embaixo de obra de feitiçaria? Por quê? Por que que Deus não está ouvindo minha voz, não está resgatando? Né? Por quê? Aí Deus fala, mas as vossas iniquidades, o que são iniquidades? Injustiças, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como eu costumo dizer aqui na igreja, Deus ele não se move, ele fica assim. Somos nós que nos afastamos de Deus. Deus em nenhum momento se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos de Deus. E o que nos afasta de Deus? A prática do pecado, né? Todos nós somos pecadores. A palavra fala, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, o rosto de Deus é encoberto pelos nossos pecados. A culpa nunca é de Deus, nunca foi de Deus. Ele fez um mundo perfeito para nós. Amém? Para que não vos ouça. Eu deixo aí essa palavra para você. As pessoas acham que eu sou queridinha de Deus, porque eu tenho muito testemunho para contar. Mas toda vez que Deus me ensina alguma coisa, eu costumo praticar. Eu costumo ouvir muito o que Deus tem para falar para mim. Eu já larguei, irmão, eu já fui católica, adorava mais. Eu tinha 6, 7 anos, fazia a primeira comunhão. E eu com 7 anos, Deus falou para mim, né? Deus quebra. Eu nunca vou esquecer isso até hoje. Ganhei surra de fio da minha mãe. E eu falava, mãe, aquilo não é Deus. Eu não sabia, eu era criança, amém? Que aquilo não era Deus. Então, abra a mão do seu pecado e abrace hoje. Mergulhe de cabeça na grandeza de Deus e tu vai ver Deus mudar a tua história. Amém?